E aí, pessoal? Espero que vocês estejam bem. Mais uma vez estamos aqui pensando e montando bons vídeos, discutindo bons conteúdos e nos preparando para os vestibulares que virão aí pela frente. Vestibulares que em todo o país e principalmente o Enem. O foco desses vídeos aqui são especificamente para o Enem, mas nós sabemos que nós temos um monte de outros vestibulares aí. Então, o nosso objetivo é nos preparar. Nosso objetivo é estudar, nosso objetivo é discutir aqui os temas mais importantes. Então, mais uma vez, eu não posso deixar de falar para vocês, acompanhem o nosso canal, sigam as nossas redes sociais, escrevam mensagens, coloquem suas dúvidas, coloquem suas ponderações, pergunte, nos procure, olhem com a gente todos os processos para que a gente veja o que a gente pode mudar, proponha temas para a gente discutir aqui, para a gente falar aqui. Esses vídeos aqui têm um formato mais assim, de comentar os conteúdos mais importantes e dentro desses comentários trazer vários itenzinhos para estudar. Então são guias, né? Esses vídeos meus são vídeos que discutem temas completamente importantes, pertinentes, mas que fala ele tem um formato meio de guia, para guiar vocês do que estudar. Então aqui eu vou falar de várias coisas. O nosso tema de hoje, o mais importante, que eu não tinha falado, olha só, Revolução de 30 e a Nova República. Revolução de 30 ou Revolução de 1930 e a Nova República. Daqui a pouco eu vou comentar com vocês o que foi isso. Mas antes, por último, peço, por favor, se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo, passe para seus colegas e faça o principal deles. Utiliza ele para estudar e anote as coisas que eu falar aqui para que vocês estudem passo a passo, item por item, que é isso que eu vou fazer aqui. Então aqui eu queria fazer só uma conversa rápida com vocês. Na verdade, é uma conversa rápida que a gente sempre se estende, mas é isso. Hoje o nosso conteúdo aqui, Revolução de 30. Só lembrando, para vocês ficar fixados aí, não sair, né, que esse tema, Revolução de 30 no Brasil, Revolução de 1930, o início da República Nova, o início da República da Era Vargas, é um dos temas que mais cai no Enem. Eu vou repetir, porque talvez vocês não escutaram, prestar atenção em outra coisa aí. É um dos temas que mais cai no vestibular. É só vocês pegar o retrospecto dos Enems e olhar as questões que fala sobre Era Vargas. Então vocês vão perceber que eu estou completamente correto aqui. Se vocês pegarem, por exemplo, os 10 principais temas que caem nessa questão de história, essa questão das ciências humanas, você vai perceber que está lá alguma questãozinha da Era Vargas e principalmente da Revolução de 30. Claro que são temas diferentes, tema diferente. Claro, nós não vamos tratar aqui da Era Vargas. A Era Vargas vai ser para outras aulas. Eu ainda vou falar da Era Vargas. Mas aqui nós vamos falar só do início da Era Vargas, só do começo. Por que do começo? Porque o começo da Era Vargas é esse rompimento com a República Nova, o fim da República Velha. Como assim? Então vamos falar aqui. Gente, hoje nós vivemos o Brasil República, Brasil republicano. E onde que inicia esse Brasil republicano? O Brasil republicano inicia em 1889 com a famosa Proclamação da República. Lembra que há uma articulação de fazendeiros coronéis, uma elite brasileira daquele momento, com os militares, aqueles militares que se fortaleceram no processo da Guerra do Paraguai. Lembra da Guerra do Paraguai? Ainda na monarquia do Brasil, Dom Pedro II. Brasil que era monarquia nesse período todo ali. Dom Pedro I, período regencial, Dom Pedro II, período monárquico. O período monárquico acaba. Os caras rompem com esse poder, rompem com a monarquia e proclamam a República. A República do Brasil inicia ali em 1889. Só que essa República que inicia em 1889 com dois caras, liderado por Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, primeiros presidentes inclusive, esses caras iniciam a República que vai até 1930. Como assim? Nós não estamos em uma república? Sim, só que nós temos duas repúblicas. A República Velha e a República Nova. Então é muito importante fixar isso, gente. Eu estou falando da questão da linha histórica. Então, no período republicano do Brasil, que inicia com a proclamação da República, 15 de novembro de 1889, liderada por Marechal Deodoro Fonseca, que é esse cara do positivismo, da bandeira Ordem e Progresso, nós temos até hoje, lembra disso?
Então esses caras começam a república, mas é a república velha. Ela vai até 1930. 1930 há um rompimento dessa prática, inicia a república nova. Inicia a nova república, que é a que nós temos até hoje. Claro que com altos e baixos, ditaduras e outras questões que aconteceram nessa república nossa, impeachments e outras coisas de outras aulas que nós vamos comentar aqui. Mas a república nova inicia em 1930 com essa chamada Revolução de 30. Mas o que foi isso? Antes de eu falar o que foi a Revolução de 30, eu quero comentar um pouco dessa República Velha. Por que República Velha, gente? Se ela ela rompe com a monarquia e inicia em 1889, por que ela é velha? Gente, ela é velha pelas práticas. As práticas políticas ainda eram velhas. Era uma aristocracia. Era poucos do poder. O povo não participava, não votava. Então, várias práticas atrasadas, as práticas do Brasil comandado pelos coronéis de cada província, aqueles caras ricos, aqueles caras donos de grandes fazendas, latifúndios. Esses caras mandavam no Brasil. Claro que tem uma coisa que eu quero que vocês estudem, anota aí. Esse primeiro período da República, até mais ou menos o início do século XX, foi chamado de República da Espada. Foi o momento que o Brasil ainda era governado pelos dois militares, né? Primeiro o Marechal Deodoro da Fonseca, ele renuncia, porque ele fez um monte de coisa, né? Algumas coisas que ele fez, ele teve que renunciar. E aí assume o vice, Floriano Peixoto. Então esse primeiro momento da República Velha no Brasil, essa república que nasce velha, é chamada de República da Espada. Quando acaba esse período da República da Espada, os coronéis oficialmente começam a fazer o jogo do poder. E ali inicia a famosa República Oligárquica. Estudem isso. Então, República da Espada, República Oligárquica, tudo é importante vocês dar uma olhada e estudar sobre isso nesse processo da famosa República Velha. Essa República Velha, vocês vão encontrar, ela tem um apelido. Como assim um apelido? Esse período da República Velha é chamada de política do café com leite. A prática política da República do Café com Leite. Como assim, professor? República do Café com Leite? É porque é muito mais fácil falar assim, gente. O que seria isso? O que é essa República do Café com Leite? É um processo de toda essa República Velha, principalmente do início do século XX ali, até a Revolução de 30, onde predomina a escolha para alternância do poder de quem seria o presidente da República. São Paulo, os coronéis, os barões do café, São Paulo, e os barões coronéis de Minas Gerais, do leite, Minas Gerais. Então, não é melhor a gente utilizar um resumo para falar disso? A política do café com leite, essa prática de alternância de poder só comandada por São Paulo, café, Minas, leite, política do café com leite, tem esse nome e essa prática. E aí, várias práticas equivocadas, né? A escolha do voto é feita pelo famoso voto de cabresto. Voto de cabresto? Outra coisa para vocês estudarem. Era a forma que era feita. Gente, naquele momento da República Velha, até 1930, não tinha órgãos fiscalizadores oficiais da eleição como nós temos hoje. TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Os TREs nos estados, porque naquela época era província, e não tinha o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Então o processo eleitoral era de uma forma muito arcaica, né, comandada pelos coronéis, pelo voto de cabresto, voto aberto. Então o coronel chegava com os seus apaziguados, com os seus capangas, eu não vou falar capanga, né, com os seus funcionários, né, e falava, ó, vocês vão votar nesse candidato que eu falei aqui. O voto era aberto. Quem iria se atrever a falar, não, coronel, nós não votaremos com o senhor. Ou seja, é um voto de cabresto. Ah, professor, mas isso ainda existe. Pois é, ainda existe por vários lugares do Brasil afora, ainda nessa nova república que nós vivemos, no século XXI, há pouco tempo a gente vê práticas ainda desse formato atrasado da República Velha, da política do café com leite. Então é isso, essas coisas que eu queria comentar. Ah, é uma coisa importante, no início do século, 1902, 3, 4, 5, é importante ali, nesse período ali, vocês estudarem a famosa revolta da vacina, porque nós estamos vivendo um processo de pandemia, tem uns loucos aí que é contra a vacina, meu Deus. Então, tudo isso é importante vocês estudarem. Então, não esqueça de estudar a revolta da vacina,
dentro desse processo da República Velha, política do café com leite, revolta da vacina. Eu estou aqui colocando os pontos importantes. Estou falando rápido porque nosso tempo é curto, então vamos lá. Outra coisa que eu acho importante comentar é que nesse período aí, 1900, no início do século XX, né, esse início dessa República Velha, esse processo, o Brasil ainda tem um perfil muito agrário. O Brasil não tem um processo de industrialização que começaria a acontecer com Getúlio Vargas depois da Revolução de 30. Então, o Brasil ainda tem um formato rural, inclusive sofreu várias críticas, né? Então, o Brasil vai passar por um processo de transformação, começar a passar por um processo de transformação da década de 10 para frente. Mas oficialmente sabemos que na década de 10 nós teremos uma guerra mundial, a famosa iniciada chamada de a Grande Guerra, que hoje depois nós vamos conhecer como a Grande Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 até 1918. Isso transformaria o mundo, gente. Uma guerra mundial, né? Mais de 5 milhões de mortos pelo mundo. Isso chacoalharia e mudaria o mundo. O Brasil estava passando por várias transformações. E na década de 20, muito mais transformações. Então, olha o tanto de coisa que vocês têm que estudar para esse processo, né? Saber do processo da Primeira Guerra Mundial, que o Brasil participou de uma forma bem tímida, né? Muito tímida, que não é assunto para essa aula. Uma coisa é importante saber se situar nesse momento aí. E na década de 20, nós temos aí 1922 acontecendo muitas coisas, o movimento operário no Brasil, importante estudar, o movimento da criação do PCB, Partido Comunista Brasileiro, importante estudar, que deu contribuições significativas para esse processo de transformação. O Brasil começaria a ser urbano, as cidades começariam a se fortalecer, né, com esse processo de industrialização que iniciaria ali no Brasil nessa década de 20. E aí, o que vai acontecer também no mundo das artes, que contribui também para conscientização, vamos dizer assim, das pessoas, a famosa Semana de Arte Moderna de 1922. Claro que ela começa em 19, 20, né? Mas vai acontecer oficialmente a Semana de Arte de 1922, Semana de Arte Moderna, que ali nós vamos ver o Brasil no auge das vanguardas europeias artísticas chegando aqui, né? Com influência de brasileiros que viveram um pouco na Europa, aprendeu do cubismo, aprendeu do fauvismo, aprendeu um pouco desses movimentos do impressionismo e trouxeram para cá, misturando e criando o nosso próprio estilo. E aí nós temos artistas como Anita Malfatti, a Tarsila do Amaral um pouco pegou desse processo. Então é isso. Tudo isso é importante vocês dar uma olhada para estudar, porque tudo isso faz parte desse processo de transformação para chegar na famosa Revolução de 30. E o que foi a Revolução de 30, gente? Revolução de 30, gente, foi um processo de transformação, o rompimento dessa prática atrasada de República Velha e iniciando a República Nova que nós temos até hoje. E ela inicia com esse processo revolucionário, um golpe que aconteceu na Constituição, mas que foi um processo que transformaria o Brasil de uma vez por todas. Todas essas transformações nós vamos ver quando a gente for falar da Era Vargas, mas eu queria aqui ressaltar esse momento, né? Que a Revolução de 30 foi esse rompimento da República, ficaria para trás a República Velha e inicia a República Nova. Mas a gente nem chama isso de República Nova, professor. Não, a gente quase chama de República Nova, né? Essa nova República. Porque quando inicia 1930 com Getúlio Vargas vai fazer tantas transformações no Brasil que ali ficou conhecido como Era Vargas. Então esse nome de Nova República, que nascia com Vargas ali em 1930, ficou um pouco apagado pela Era Vargas, né? Então nós temos ali o início da Nova República, mas nós chamamos ali de Era Vargas, pelas significativas transformações feitas que daria sustentação para o Brasil até hoje, né? Algumas coisas que surgiria ali a partir de 1930 com Getúlio Vargas, nós temos ainda alguns requisitos, requisitos é uma palavra ruim nesse aspecto, né? Mas algumas influências desse início de 1930. E esse processo aí aconteceu também por várias influências, não é uma revolução que veio do nada, não foi apertando o botão. Teve uma forte influência de uma coisa que eu deixei para falar agora, porque nessa década de 20 aconteceu também o movimento tenentista. O movimento tenentista, um grupo de. Não eram aqueles militares que deram um golpe lá, ou que proclamaram a República.
Era um grupo de militares que estavam descontentes com essas práticas da República Velha. E esses militares que faziam parte de vários quartéis do Brasil, que criaram esse movimento tenentista, questionavam essas práticas. Esses caras tinham uma visão urbana. Eles não queriam esse jogo político do café. Então, gente, a vida urbana tinha começado a acontecer nessa década de 20. O Brasil passou por grandes transformações, movimento operário, né, Semana de Arte Moderna, já tinha visto uma guerra mundial. Em 1918, olha só o que tinha acontecido, uma pandemia mundial, a gripe espanhola, olha só, que inclusive mataria em 1919, no início de 19, o presidente da República, Rodrigues Alves, morreu na pandemia, olha que loucura. Outra coisa para vocês estudarem, gripe espanhola no Brasil, o que foi isso. Aliás, esse é tema que pode ser trabalhado em redação, não falando de coronavírus, mas dessas pandemias que o mundo já viveu. E aí pode pegar até coisas lá para trás, né, da Idade Média, peste negra, e falar da gripe espanhola, que foi uma das maiores pandemias mundiais. Matou o triplo do que nós já estamos vendo com essas mortes tristes, infelizes que nós estamos vendo agora. A gripe espanhola deixou muito mais marcas ruins. Claro que naquela época nós não tínhamos uma internet para nos informar e as práticas higiênicas eram piores do que é hoje. Olha que isso é grave, né? Porque hoje nós temos tantas práticas equivocadas, atrasadas. Aliás, nós não temos. É a não prática, né? Não é nem prática equivocada, é a não prática de processo de higienização. Mas vamos lá. Então, tudo isso transformaria o Brasil, né? Criaria essa construção, o que a gente chama na política de cenário pertinente para acontecer. O que a gente chama na política de cenário propício para a transformação. Então, mas aí o processo seguiria no formato ainda normal, processo eleitoral. O Washington Luiz, que era o último presidente dessa República Velha, falou, não, vamos ter eleição, e começa as articulações, só que ele rompe com os mineiros. Essa prática de alternância, São Paulo-Minas rompe ali. E ali nasce o processo complicado, o Júlio Prestes, o Washington Luiz lança o seu candidato, que é Júlio Prestes, só que por conta desse rompimento político, né, já estava participando, já estava acontecendo ali uma outra articulação, um candidato que viria lá do Rio Grande do Sul, da parte de baixo do Brasil, romper com essa política de café com leite, São Paulo e Minas. Né? Então ali nós teremos uma chapa forte, que é liderada por Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul, e lá em cima, na Paraíba do Nordeste, João Pessoa, que seria o vice do Getúlio Vargas. Então a chapa com Getúlio Vargas liderando, competiria com a chapa do Washington Luiz e o candidato dele, o Júlio Prestes. Eles disputariam a eleição. E Minas Gerais, que sempre esteve do lado dos paulistas, nesse momento apoiaria essa candidatura do Getúlio. Então imagina o Brasil, gente, nesse momento, nessa eleição. Ué, mas então aí o Getúlio vai ganhar a eleição, por isso que aconteceu a Revolução de 30? Não. Lembra das práticas equivocadas, lembra do voto do cabresto, lembra da não fiscalização, TRE, TSE, tudo isso nós temos hoje? Pois é, isso fez com que quem ganha a eleição? Júlio Prestes, o candidato da situação, o candidato do Washington Luiz. Ele ganha a eleição. Só que o Brasil ficou naquela vibe de processo tenso, tensionado na política. As pessoas questionaram muito a eleição do Júlio Prestes, falavam que foi fraudada. Mas Getúlio Vargas, sempre muito jeitoso, muito político, muito polido politicamente, falou, não, ele ganhou. Estava até pensando em uma composição política futura. Mas ele, beleza, foi para o Rio Grande do Sul, né? E aí acontece uma loucura, uma tragédia lá na Paraíba, lá no Nordeste. Como assim uma tragédia? O vice do Getúlio, por conta de um problema político lá da província dele, da região dele, é assassinado numa espécie de panificadora. O cara estava lanchando lá e foi assassinado. Esse assassinato do vice-candidato do Getúlio
causou um alvoroço no país, né? Isso aí voltou, virou uma panela de pressão o país, os caras do movimento tenentista que tinha sido combatido até então pelo governo desse processo da República Velha, os caras se rearticularam e falaram, agora é a hora de dar o golpe, Getúlio tomar o poder e tirar o poder desses paulistas, tirar o poder dessas práticas. E aí os caras vão no Getúlio e ele ia ficar calado. Não, ele falou, não, agora é a hora então. Então Getúlio ressurge, ressurge não, né? Getúlio sai do Rio Grande do Sul, vai passando por todos aqueles processos ali e chega no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Ué, naquele momento ali, já em 1930, não tinha Brasília não, ué. Lembre-se disso. Brasília só seria construída na década de 50 com Juscelino Kubitschek. Cuidado, hein, gente? Então, a capital do Rio de Janeiro, Getúlio Vargas chega ali, toma o poder de uma forma brusca, rompe com o poder, tira o Washington Luiz, né? E ali ele assume como presidente da República. E nem Constituição o cara fez. Ele vai governar ali 4 anos para frente do chamado governo provisório. Mas isso é assunto para a era Vargas, que eu vou fazer esse retrospecto da Revolução de 30 e ir para frente. Então é isso, senhoras e senhores, que eu queria comentar com vocês aqui. Espero que vocês tenham pegado os pontos mais importantes, espero que vocês tenham ficado atentos e principalmente entendido o que foi esse contexto da velha república, a nova república, esse processo de transformação da Revolução de 30, entendido que não foi o Getúlio bonitinho que ganhou as eleições, não, eles deram um golpe, eles tiraram o poder constituído. Ah, professor, mas todos os golpes são ruins ou são bons? Esse debate nós vamos fazer na próxima aula. Eu sei que esse processo aí revolucionário, chamado de Revolução de 30, ou Revolução de 1930, mudaria a história republicana do Brasil para sempre. E é inesquecível. E vocês não podem esquecer. Jamais. Fique fixo. Lembre-se disso. Próxima aula falaremos sobre a continuação desse capítulo que é a Era Vargas. Inicia aí com a Revolução de 30. Gente, então é isso. Espero que tenham gostado. Vou repetir aqui. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, avisa os meninos que está rolando. Espero que vocês tenham visto os outros vídeos. Tem muita coisa boa aqui, muitos temas interessantes que são coisas completamente importantes, conteúdos de foco do Enem. É isso, espero que tenham gostado. Fique bem, mais uma vez peço para vocês. Fiquem em casa se puder. Cuidem-se, estudem. Qualquer coisa deixe comentário, manda mensagem. Um grande abraço. Tchau.